Bom, para mim é um prazer enorme receber o Lindenberg aqui, que é o presidente da minha sociedade, né, atualmente. O Lindenberg Rocha, ele é médico com especialização em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Foi auxiliar de ensino na cadeira de psiquiatria da UERJ, onde criou um departamento de terapia familiar de 73 a 75. Você quer que eu fale as datas? Ele botou, né? Melhor esquecer. Mestrado em Medicina Social com defesa de dissertação sobre terapia familiar. Formação em psicanálise na SPRJ, filiada à IPA. Juntamente com colegas, rompeu com a instituição por discordâncias em torno da ética institucional, fundando a PERJ Rio 4, também filiada à IPA. Foi presidente da SPAG, no Rio de Janeiro, né, Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo. Presidente da PERJ Rio 4, é uma sociedade filiada à IPA, de 2002 a 2004 e agora 2018 a 2020. Seja bem-vindo. Bem, eu quero agradecer o convite do Instituto que eu recebi através da Luciana. Ela me expôs umas 4 opções, né? Eu escolhi a Soberba. Não sei exatamente porquê, mas no final de hoje é capaz de descobrir. Só perguntei a ela por que ao invés dos pecados não se falava nas virtudes, né? Nunca se pensa nas virtudes, nem falar, só se pensa nos pecados. Então, a soberba é uma palavra interessante, porque ela preserva, no correr dos séculos, um sombreado religioso. Ela nunca se tornou uma palavra do dia a dia. Eu não costumo dizer o indivíduo soberbo. Rarissimamente, né? Diferentemente dos outros, inveja, gula. Então é sobre isso. Nós vamos conversar. Eu agradeço também a presença de vocês e espero uma certa paciência, porque eu vou ler, né, e às vezes é aborrecido, eu vou tentar não ser tanto. Em algum momento, todos nós nos indagamos de onde viemos e para onde vamos, o princípio e o fim, onde estamos e qual o sentido da vida. São questões de sempre, perde-se no tempo, são imemoriais. No princípio, no início, a forma que o homem encontrou para respondê-las foi através da mitopoese, a criação de mitos. Através dos mitos criou-se uma estrutura simbólica para dar conta dessas perguntas, uma cosmogonia. Cada povo criou a sua. A nossa, ocidental, é grega e judaico-cristã, superpostas, né, e imbricadas. Os 7 pecados capitais, por sua vez, são uma formulação religiosa, mais especificamente católica. O ciclo de palestras sobre os 7 pecados capitais e o olhar da psicanálise chama a atenção por sua atualidade. A presença da religião na política atual do nosso país é matéria de preocupação. Deus, acima de tudo, tornou-se um lema usado pelo país afora. Ao mesmo tempo, faz pouco da ciência. Mudança climática, apenas uma expressão ideológica. Teoria da evolução, mera especulação, sem nenhuma comprovação. Isso é que, de 1 ano e meio para cá, passou a subir. A ciência é uma bobagem, né? Ou seja, a religião invadiu a política de forma avassaladora, e a nossa vida também. De repente, volta com toda a força a quase esquecida luta da religião com a ciência. Nessa volta no tempo, é como se fôssemos contemporâneos de Galileu. A religião exigiu, e para não sofrer a pena capital, ele concordou que a Terra era estática, parada, o centro do universo. No entanto, disse ele baixinho para si mesmo quando ele saía do tribunal, né? E, no entanto, ela se move. Não haveria razão objetiva para a religião e ciência entrarem em guerra por um simples motivo. Lidam com mundos diversos, paralelos. A religião está ancorada na fé, na certeza de verdades reveladas, né? Deus revela as verdades da religião. Preocupa-se, ou deveria, com outro mundo.
o mundo pós-morte. Este que vivemos seria um vale de lágrimas preparatório para o outro, o verdadeiro, o do além. A ciência, por sua vez, está presa na dúvida, busca uma verdade que teima em se esconder. Além disso, tem que ser demonstrado. Preocupa-se em desvendar os mistérios desse mundo onde vivemos. É pré-morte. Assim sendo, o que justificaria essa aproximação entre mitos religiosos e a psicanálise? Uma ciência, ou pretende-se uma ciência. Faulkner nos diz com precisão: o passado nunca está morto, ele nem mesmo é passado. Essa observação que eu acho incrível. Isso vale para o indivíduo e vale para os povos. O que a psicanálise tenta é retirar do indivíduo o fato do passado, liberando a força transformadora do futuro. A retirada do fardo, da carga a mais, não impede que o passado continue atuante. Continuei pensando, por que se perguntar sobre os pecados capitais de olhar da psicanálise? Por que a busca da junção de duas realidades diversas, religião e ciência? Será que a necessidade de se compreender o fenômeno atual do nosso país, o surgimento do poder religioso, ou melhor, a religião no poder, poder que validaria, por exemplo, uma formação analítica evangélica? Então, você pode juntar duas coisas tão antagônicas. O que seria isso? O fenômeno da religiosidade crescente no Brasil vem sendo estudado há algum tempo. As igrejas evangélicas tiveram um crescimento impressionante e alcançaram o poder político em um país laico. Quer dizer, na época do Império tinha uma religião oficial, né? Mas na República não. Não tinha noção dessa intensa difusão por todos os segmentos da população. Eu não tinha. Você devia estar vivendo uma bolha. Eu tive um primeiro impacto com essa realidade há 3 anos, mais ou menos, quando fui convidado a coordenar em um congresso de psicanálise a discussão sobre um trabalho que era as semelhanças entre os exercícios espirituais de Santo Inácio e a técnica psicanalítica. Expressei a minha perplexidade em relação à tentativa de comparar duas experiências totalmente díspares que tratam de duas realidades diversas com propósitos antagônicos. Como comparar banana com limão, além do fato de serem frutas. A reação dos presentes nesse encontro foi intensa, como se eu tivesse cometido um pecado. Você não poderia ter feito isso, me repreender. Por um momento fiquei em dúvida. Estava mesmo em um congresso de psicanálise ou em uma palestra em um seminário diocesano. Uma reação violenta. Como eu ousava acompanhar Freud em sua ideia da religião como uma ilusão. Atenção, não um erro, uma ilusão que se tornou necessária para o homem suportar o desamparo da vida e os mistérios da morte. Como ousava não seguir a maioria esmagadora da humanidade? Não seria isso um exemplo concreto de soberba? Sobre os pecados capitais, em particular sobre a soberba, a mãe de todos os pecados, do dizer de São Tomás de Aquino. A preocupação em formalizar uma lista de pecados ditos capitais surgiu em um monge do século IV, Evagrio dos Pônticos, ao observar monges eremitas no deserto do Egito. É uma origem curiosa. Esse monge, observando os outros monges eremitas no deserto do Egito, é que ele começou a pensar nos 7 pecados capitais. Essa né, dualidade do ser humano, essa ambivalência, sempre, né? No século VI, o Papa Gregório Magno instituiu os 7 pecados capitais dentro da doutrina da Igreja, que alcançou a sua formulação completa com Tomás de Aquino no século XIII. E no século XXI, que é o nosso, o Bento XVI, sugeriu novos pecados. No século XIII, Dante Alighieri, na Divina Comédia,
Imagina o inferno como um funil em que cada círculo é habitado por aqueles que cometeram um dado pecado capital. A imensa relevância que adquiriu a Divina Comédia, além de sua popularidade, foi útil para a divulgação desses pecados e também para a sua notoriedade. No último círculo, o pior de todos, estão os soberbos, local adequado para soberbo, que é considerado a mãe de todos os vícios. O termo comédia aqui tem o sentido de algo que termina bem, no caso, o paraíso, né? Ao contrário da tragédia que termina mal, em desespero e morte, né? Você vê a tragédia de Édipo, né? A mãe se enforca nos olhos. Sempre chamou atenção a clara preferência dos leitores pela leitura do inferno. O paraíso sempre foi considerado um lugar aborrecido. Esse brevíssimo histórico tem por finalidade deixar claro que a formulação dos 7 pecados capitais tem data de nascimento e a própria sugestão de acréscimos, ou seja, um produto dos homens e não dos deuses. A confirmar isso, vou listar as sugestões de Bento XVI em 2008, que é bem próximo de nós, né? Ele coloca, como seriam novos pecados, a pressa em que vivemos, porque não haveria mais tempo para se estar com Deus, né? A manipulação genética, a interferência no meio ambiente, causar pobreza, ser muito rico, aguçando a desigualdade social, usar drogas, causar injustiça social, preconceito. Esses seriam os pecados que o Bento XVI sugere. Chama a atenção a diferença entre os primeiros pecados e os novos. Os primeiros dizem respeito ao indivíduo com ele mesmo ou em relação a Deus. Os novos enfatizam os ataques ao ambiente, à natureza e também ao meio social, ou seja, desigualdade social, pobreza, preconceito, drogas. É uma coisa bem social da Igreja Católica. Como já disse antes, a soberba, que entendemos como arrogância, orgulho desmesurado, não é exclusividade do indivíduo, né? A soberba não é coisa só. Os povos também são tomados eventualmente pela soberba, numa certa medida todos, uns mais, outros menos, dependendo das circunstâncias. Sentem-se os eleitos, né? Alguns povos, né? São os eleitos, os preferidos de Deus, os verdadeiros humanos. Os outros são os bárbaros, às vezes nem humanos são, sempre presos na lógica das pequenas diferenças, como observou Freud. Para justificar o colonialismo e a escravidão, simplesmente destituir as pessoas da sua humanidade, transformar as pessoas em animais de troca, simples mercadoria, ou, modernamente, bandidos, que é como certos governantes se referem a imigrantes, né? Só vai mudando. Quer dizer, por isso que a frase do Faulkner é fantástica, né? O passado nem passado é. Continua mais ou menos. Às vezes esses impulsos atingem paroxismos quase inimagináveis, como ocorreu com o nazismo na Alemanha e com o comunismo na União Soviética. Totalitarismos às custas de milhões de vidas. O nazismo, que entre outras coisas, foi fruto da crença na superioridade de uma raça, como sempre fazendo pouco da ciência. Raça, igual atualmente, né? Raça é um conceito que a ciência não reconhece, uma falácia, ou seja, um falso que quer parecer verdadeiro, mera ideologia. Eles aspiravam a alcançar o Reich de 1000 anos, quase a imortalidade, quase deuses. É sempre essa pretensão do ser humano, né? Que é ser igual a Deus. E, na verdade, Deus é o sinônimo de imortal, né? É sempre uma coisa, uma luta contra a morte. O mesmo acontece com o comunismo, que julga ter conhecimento do sentido da história, teria um fim único e inevitável, o próprio comunismo. A própria história provou que não é dado a ninguém esse conhecimento. Novamente, a ideologia buscando o poder absoluto. Mas não nos esqueçamos das religiões, e quando tomadas pelo fanatismo de um único e verdadeiro Deus, produziu e produz guerras santas sem fim.
Quer dizer, o mundo não mudou, né? Continua a mesma coisa. Não, só mais violento, mas com um poder de destruição maior, né? Sempre está presente esse desejo humano de uma verdade única a ser imposta a todos. Será que o politeísmo, muitos deuses, não seria preferível ao monoteísmo, um só Deus? Será que realmente o progresso passar por monoteísmo? Mas não nos enganemos, o homem e os povos sempre encontram motivos para exercer sua arrogância, sua soberba, sua violência, por menor que sejam as diferenças. Tanto faz se são gays, gordos, magros, altos, baixos, preto, branco, etc. A lista é infindável. Sempre se encontram. Não poderia ser, aliás, de outra forma. Como daríamos vazão aos impulsos mortíferos que moram dentro de todos nós? Não é à toa que se faz isso, né? A vazão do ódio dos impulsos de morte, né? Bem, a soberba é um olhar psicanalítico. A soberba, sendo um pecado, tem o seu sentido preso à religião. No caso, a católica, é uma coisa do catolicismo. Como sentimento, é motivo de estudo para a psicanálise. Para a religião, é um pecado. Para os analistas, para a psicanálise, é um sentimento. Com outros milhares, né? Quais as diferenças entre o olhar religioso e o psicanalítico em relação aos pecados capitais, em particular sobre a soberba? De início, precisamos ter claro que a noção de pecado é religiosa, uma transgressão a princípios religiosos, merecendo assim castigo até mesmo capital. A religião, por ser expressão de verdades reveladas, ela está ancorada na fé, na certeza, na crença. A psicanálise, como ciência, pode-se discutir assim, de qualquer forma, tem por método a dúvida constante. O analista desconfia sempre na busca de uma verdade escondida. É uma questão de método. Na religião é a crença, é a fé, não se discute os dogmas. Na psicanálise é o contrário. Não se acredita no que é dito, desconfia-se. Pode até ser que seja, mas provavelmente não é. A psicanálise é uma ciência, mesmo que alguns a pratiquem de forma religiosa, lógico, depende do praticante. A religião seria um produto dos deuses, a psicanálise é uma construção humana. Além disso, a psicanálise é uma forma particular de ciência, que não é regida pelo princípio da contradição, como as ditas ciências naturais. Ela se constrói através dos atos falhos, dos lapsos, dos tropeços e ambiguidade das palavras. É assim que a psicanálise vai se construindo, né? É aí que surge, em momentos privilegiados, o inconsciente. É claro que esse conhecimento não surge da teoria, mas da clínica. O que constrói a psicanálise é a clínica, não são as teorias. Né? As teorias podem ser maravilhosas, mas se não tiver uma correspondência clínica, não vale nada. É através da livre associação, analista analisando, que em determinados momentos o inconsciente se faz presente. A teoria nos ajuda a compreender o sentido desse surgimento. É através do interjogo da clínica com a teoria que se dá o avanço da psicanálise. É quando exercitamos o vai e vem do singular para o universal. E a soberba? Na religião, um pecado. Na psicanálise, um sentimento que expressa arrogância, uma forma de estar no mundo. Para a psicanálise, nada do que é humano é estranho. Então não há noção de errado, certo, pecado, não. Né? Como método de trabalho, não é que o analista seja um indivíduo sem critérios, não tenha princípios, como se diz. É uma questão de método de trabalho. Né? Se nada é estranho, e se nos parece estranho, é mais um motivo para a gente tentar melhor compreender. A prática clínica nos mostra que somos um composto de todos os tipos de sentimentos. O que diferencia uma pessoa da outra é uma questão de quantidade, daquilo que predomina. Né? Os juízes chamam de dosimetria, pena. Né? É uma questão de dose, né? De
compõe um não é exatamente o que compõe o outro, é isso que dá a singularidade. O que a religião chama de soberba, a psicanálise chama de arrogância, orgulho desmedido de si mesmo. Um exemplo conhecido: Caim mata Abel por ciúmes de Deus. Quando Deus pergunta para Caim: onde está Abel? Ele responde arrogantemente a Deus com uma indagação: por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Ele matou, mas a arrogância não permite reconhecer. Outro, Lúcifer, o anjo cheio de luz, perdeu-se por não querer servir a Deus, e sim ser igual a ele. Né? Diz que ele preferia ser o primeiro no inferno a ser o segundo no céu. Depois os romanos repetem isso, né? É preferível ser o primeiro da província a ser o segundo de Roma. Enfim, isso vai. Outro exemplo, agora de uma soberba coletiva. Todos conhecem a história da Torre de Babel. Sentindo-se poderosos, os homens empreenderam a construção de uma torre tão alta que chegaria até Deus. Para paralisar a arrogância, a soberba que fez Deus, instituiu a confusão de línguas, da qual não nos livramos até hoje. Né? Essa soberba coletiva, esse narcisismo exagerado, vem sofrendo feridas profundas, como Freud nos lembra. A primeira foi ter que reconhecer que a Terra não é o centro do universo, e o universo nos giraria em torno de nós. Isso foi uma ferida para o orgulho humano. Né? Não somos o centro do mundo e nem somos os senhores da natureza. Com Darwin, tivemos que reconhecer o nosso parentesco com os símios. Então, como Freud disse, são feridas no narcisismo humano. Né? É bom lembrar que para muitas seitas religiosas a teoria da evolução é uma heresia sem tamanho, que deve ser banida das escolas. Não é antigamente, era antigamente e no Brasil de hoje. Tem uma ministra que sugeriu isso. Vamos banir a teoria da evolução. Tem que voltar para o criacionismo. Fomos criados por Deus, né? Adão e Eva. Hoje isso. Por fim, uma terceira ferida: a existência do inconsciente. Ou seja, não somos senhores nem de nós mesmos. Para a religião, o sujeito é soberbo, uma característica da personalidade que, para a religião, pode ser alterada com exercícios espirituais, disciplina, força de vontade. Para a psicanálise, a arrogância é um sintoma que deve ser pesquisado, as suas origens, conscientes, mas principalmente as inconscientes. Aí está a grande diferença. A religião supõe que o indivíduo conhece a si mesmo e é dono da sua vontade. A psicanálise considera que o conhecimento de si mesmo é interminável e que o sujeito é sentido inconsciente e inconsciente, sendo que o inconsciente frequentemente é o que predomina e não está preso à vontade, que é do nível consciente. Essa foi seria a terceira, e que é difícil que as pessoas aceitem, né? Elas não mandam nem nela mesmo, né? O Bill, que eu acredito que foi o autor que se dedicou ao estudo da arrogância com mais empenho e criatividade, baseado em sua análise de pacientes com fortes aspectos psicóticos, postula que nas personalidades onde predomina os impulsos de vida, o orgulho se converte em respeito a si mesmo. Enquanto naquelas em que predominam os impulsos de morte, o orgulho se converte em arrogância. A arrogância que ele associa a curiosidade e a estupidez. Está claro isso? Não, né? Quer dizer, todo o raciocínio da psicanálise, a partir de 1920, né, do Freud, né, além do princípio do prazer, está preso nessa dualidade. Ele tentava, Freud não chegou à conclusão se seria um monismo ou seria um dualismo. Pulsão de vida e pulsão de morte. Isso é a base de tudo. É sobre isso que nós nos movemos, somos movidos. Pulsão de vida e pulsão de morte, o dia inteiro, manhã à noite, a vida toda. É interminável, né? Então, isso que o Bill está dizendo aqui. Quer dizer,
Os autores falam em narcisismo de vida e narcisismo de morte. O Bion, a partir dessa experiência dele como psicótico, pacientes com aspectos psicóticos, ele propõe, que é uma coisa interessante, que no caso de Édipo, a questão foi menos sexual e mais a emergência da arrogância. Todos nós estamos acostumados a pensar no Édipo como ele queria comer a mãe, matar o pai, isso. Mas o Bion propõe o quê? O problema seria mais da arrogância, a partir de estágios iniciais, eu acredito. Que arrogância? De querer saber a verdade a qualquer custo. O Édipo contrariou a todos que tentavam devolvê-lo, inclusive a Jocasta, sua mãe. Jocasta disse para ele, isso é literal, está lá na tragédia, né? Jocasta tem uma hora que ela disse para ele: para com isso. Todo homem, em algum momento da vida, já sonhou em dormir com sua própria mãe. Não pare de dar essa importância tão. Nada disso fez Édipo desistir de sua busca incessante por saber quem tinha matado seu pai lá. Ora, é intrigante a proposta da psicanálise, que a proposta da psicanálise seja exatamente essa busca incessante da verdade. Claro que a gente espera que não a qualquer custo. Nós estaríamos na arrogância. Não é isso? Você quer? Nós também temos que estar no limite, inclusive para isso, na busca da verdade. Né? E entra a questão do que seria a verdade. Em uma teoria do pensamento, Bion propõe que a capacidade de formar pensamentos está associada a uma capacidade de suportar a frustração. A plena satisfação. Ele pega o modelo do bebê com a mãe, o bebê, a boca do bebê e o peito da mãe, pré-concepção, concepção. Quer dizer, se o bebê tem sempre a plena satisfação, ele não tem que desenvolver pensamentos. E se ele nunca tem nenhuma satisfação, também não. Ele vai ser paralisado pela frustração. Então é uma quantidade de frustração que o indivíduo suporta o bebê e que permite a ele formular pensamentos. Para quê? Para suportar a frustração. O pensamento nos permite elaborar a frustração, preencher o vazio da separação, suportar a separação, suportar o abandono, por mínimo que seja, né? Ou nós pensamos ou caímos nas malhas da ansiedade e da depressão. Na soberba, na arrogância, onde predomina o impulso de morte, não se pensa. Não é que o soberbo não pensa no sentido operatório, ou mesmo científico. Afinal, primeiro, ninguém é totalmente soberbo, mas não é incompatível. E esse não pensar, que se refere, é no sentido da reflexão, no sentido de pensar no sentido do próprio pensamento. Por que pensa daquela maneira? Pensar no sentido da soberba, por exemplo, da própria arrogância. Chama a atenção que o não pensar ocupou a atenção de Hannah Arendt, filósofa da política. Ao criar o conceito de banalidade do mal, ela atribui o mal à incapacidade de pensar. Eu achei interessante essa a Hannah Arendt, aliás, não tinha simpatia nenhuma pela psicanálise. Mas o pensamento se aproxima do Bion, né? Ao acompanhar o julgamento de Ashman, diz ela, que esperava, né, encontrar um monstro. Ela foi assistir o julgamento em Jerusalém, né, ela foi paga, foi como repórter. Por todas as histórias do Ashman, ela achou que ia encontrar um monstro ali. Para sua completa surpresa, ela se deparou com um indivíduo absolutamente comum. Falava do seu trabalho de selecionar pessoas para os trens da morte, como se fosse o mesmo que administrar o embarque de um carregamento de banana para um país distante. Ele estava cumprindo a função burocrática dele. Uma simples atividade burocrática que realizava com eficiência e sem nenhuma reflexão sobre o sentido do seu trabalho. Como cumpria ordens, ele não entendia porque estava sendo julgado. Há uma outra aproximação atraente entre o pensamento de Bion e de Hannah Arendt. Outra coisa que é interessante, Bion recomenda que ao recebermos um analisando, estejamos livres, com técnica,
livre da memória, de desejo e de teorias. Realmente livre. Só assim poderemos captar o novo a cada sessão. E a arte recomenda que abramos mão de todas as teorias que há 2.600 anos nos orientam o nosso pensar. Que é uma expressão que ela usa, que pensemos sem corrimão, sem pegar em teorias. Da mesma forma que o Bill fala, não pega em teorias quando a pessoa chega, também tem que estar vazia. Então, que é o livre pensar para pensar o novo. Nós, como Sísifos, estamos condenados a pensar a nossa prática clínica, o nosso diálogo a dois, sempre de forma incansável, e a cada dia de novo. Mas não acredito num trabalho inútil de Sísifo, né? Ele pegava a pedra, chegava tudo da montanha, ela caía, começava de novo isso. A gente acredita que o nosso trabalho tem uma certa utilidade, né? Agora, quando a Hannah Arendt fala sobre abrir mão de todas as teorias, inclusive que o mundo está numa transformação muito violenta. Vocês pensam, de uns 2 anos para cá, 3 anos, sei lá, começou a se falar em fake news e pós-verdade. O pós-verdade, a verdade foi um conceito que atravessou 2.600 anos. Ninguém tinha colocado em dúvida. Agora, um presidente, por exemplo, americano, uns repórteres listaram, parece que ele mentia 36 vezes por dia. Ele achava natural. Seria uma nova, como ele fala, uma nova narrativa. Agora, toda a filosofia ocidental está presa à questão da verdade, a história do Parmênides, lá, que foi 2.600 anos. O que é, o que não é, não é. Ele e aqueles que são adeptos dele, do Trump, mentem e quando são confrontados, falam, não, isso não tem importância, isso é uma bobagem, falei assim, eu estava meio aborrecido. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente poder conversar um pouco. Tá? Você sabe que quando você falou do negócio da teoria do Darwin, e que até hoje é ainda considerado um espanto para certas pessoas, não faz muito tempo, 1 ano, eu peguei um táxi e que o chofer falava veementemente contra essa ideia de que a gente vinha do macaco, Deus me livre, que isso é um absurdo. Não, mas tem que argumentar de alguma forma, foi uma besteira, eu sei, mas não resistir. Claro que não, e é lógico, mas você acha que as pessoas já nasceram assim, macaco? Claro, nasceram macaco assim, macaco, homem, o gato, o cachorro já nasceu assim, Deus fez assim. Ah, bom, mas lógico, é óbvio, ele falando, né? Porque se fosse assim, como é que ainda existe macaco? Você fica atrás, não importa. Foi a Damares, né, que propôs tirar isso do currículo. Nós todos somos filhos de Deus, nascemos lá. Quer dizer, que é a expressão da soberba do ser humano. Por que ele é diferente de um leão, de um tigre, de uma vaca? Habitamos o mesmo planeta, né, e vivemos as mesmas vicissitudes, tudo. Né? Por exemplo, a válvula, por exemplo, bobo, né? Mas a válvula cardíaca, por exemplo, melhor se adapta ao homem é do porco. Não haveria parentesco nenhum entre nós. Né? Só a arrogância permite o indivíduo supor isso. A suprema arrogância também achar que a sua verdade é a única, né? Essa é complicada, que é da religião, das ideologias, né? Comunismo, nazismo, liberalismo, indivíduo. E é difícil até se conversar, né? Porque o indivíduo ignora que ignora, igual o teu chofer. Ele ignora que ignora, ele não sabe que não sabe. Então como você vai conversar com ele? Vamos voltar para o ginásio estudar a teoria da evolução. Daqui a pouco a gente talvez nem estude mais.
Porque a Terra é plana. Terra é plana, isso não é. Não, essa da Terra é plana, eu fico perplexa de alguém como esse que quer pensar isso, porque tem a fotografia. Como é que é? Por isso que não pode se perguntar sobre. Não, a pessoa fala que a Terra é plana com um globo terrestre. É. Um globo. Assim, são pensamentos muito infantis. Você nem meu filho de 5 anos tem todo o direito de pensar nisso. Verdade. Vai olhar, né, e vai falar, ué, termina ali, né? Ele vai olhar. Eu me entendeu pensar assim. Faz sentido, né? Bom dia. Do universo girar em torno da Terra, porque você está vendo as estrelas se movimentarem. Tudo bem, o Sol faz o trajeto, a Lua também, a gente está parado. É óbvio, né? Até mostrar que não é assim. Mas Por isso a implicância com a ciência. Né? Esse Galileu, com a luneta dele, mostra, não, olha aqui. O outro só lá na torre, joga, olha aqui, a força da gravidade. Então essa é a implicância da religião com a ciência. Não é nem só ciência, né? É o estudo. Sim, o estudo. O que a gente está vendo agora é que estão cortando todas as bolsas. Sim. Tudo que é cultura não tem valor. Não tem, é um perigo. claro, porque pensa. Vai dá a iluminar capacidade as de pensar, pessoas, né? que não é o intuito atual. Mas eu queria trazer uma questão. Como é que é? Não, pode perguntar, depois eu pergunto. Psicanalista na clínica, quando ele recebe uma pessoa que tem esse tipo de pensamento que é óbvio, infantil, ignorante, o psicanalista não pode virar para o seu paciente e dizer que Você vai ter que fechar o consultório. Eu, por exemplo, sou professora de história e na universidade eu já encontrei alunos que falavam, e eu como professora não posso falar o imbecil. E a gente tem que encontrar formas de diálogo. É claro que numa sala de aula eu ainda posso dizer, cala a boca. Porque é diferente a relação aluno. O professor fala, olha, você não vai manifestar esse tipo de pensamento, porque isso aqui é um ambiente de produção de conhecimento, você vai manifestar suas ideologias, suas crenças religiosas numa igreja ou num partido político. Aqui não. E no consultório psicanalítico, como é que o psicanalista lida com esse tipo de expressão de sua vida? Olha, me parece como ela está dizendo, né? Não no sentido, porque você, vamos dizer assim, estabelece um juízo de valor. Você vai pela educação, pela informação, chega até ele. O analista não pode ter juízo de valor. Então aquilo é uma expressão de um sentimento, como ela diz, ligado ao pensamento infantil, ao pensamento mágico, ao pensamento que é do início do desenvolvimento, né? Quer dizer, o ser humano não construiu toda a cosmogonia, os deuses, tal, todo um pensamento que a criança acompanha com muita facilidade, né, que se tornou, naquela época, dominante. Por quê? Em função do desconhecimento. Imagine você, 3.000 anos atrás, numa floresta, olhando aquela bola de fogo passando por cima de você, uma lua que aparece todo dia. Você obrigatoriamente vai tentar explicações que só pode ser explicações mágicas, né, do mundo infantil. Mas é difícil, né, tentando responder isso, porque eu acho que a gente não tem que entrar nessa, enquanto analista, porque eu não vou convencer um rubro-negro a se tornar botafoguense, ou Palha. Eu não vou tentar convencer uma pessoa até não digo nem nesse sentido talvez de terra plana, essas coisas todas, mas pessoas de tendências políticas diferentes. Religiosa, eu acho que é muito. Religiosa é um pouco talvez over, mas as outras todas eu acho que você tem que, você não vai fazer cabeça em função dos teus, do que você acredita de maneira nenhuma. Você não pode fazer isso, senão você não está sendo analista. Entendeu? Isso é que é o grande problema. E eu acho que o que eu sinto muito hoje em dia é a intolerância
de aceitar o outro. A gente não se aceita mais o outro e nunca eu vi uma intolerância tão arraigada como ultimamente. Nunca vi uma coisa tão forte. Porque todo mundo antigamente votava em X, votava em Y, tudo bem, sempre aconteceu isso, não tem que ser igual. Mas ficou uma coisa... Eu sou médico, tenho um grupo de médicos, estou fazendo 50 anos de formado. A verdade é que vários colegas desses meus, que eu fui de uma faculdade que foi invadida na época da ditadura, que os colegas sofreram corredor coroneiro, essas coisas todas. Colegas meus, é mais ou menos, um ano depois de mim, você é 70, né? Eu sou 69. Então, o que aconteceu naquela época, colegas meus de medicina negam, não foi bem assim, como não foi? Foi todo mundo no campo do Botafogo, estirado ali, deitado, enquanto alguns de nós pegavam a ambulância lá no Pinel para tirar o pessoal que estava dentro da... Botafogo não se orgulha disso. Mas, então, colegas meus, a gente tem um sitezinho, negam isso, não foi bem assim, a ditadura, afinal de contas, não teve bem isso, fica uma coisa assim que eu me surpreendo, eu cheguei a um ponto de ficar calado. Eu não deixo, senão eu vou perder amigos, e já perdi alguns. Olha só, mas eu acho que... Desculpe, eu saí um pouco do... Falando sobre como é que a gente poderia fazer dentro do consultório, porque aquilo que ele está dizendo, digamos, né, afirmando um absurdo, a Terra é plana, eu acho que tem a ver com percepções dele sobre o mundo dele, o que aquilo está querendo dizer sobre ele. Então não precisa atacar aquele ponto, mas ver o que aquilo está querendo dizer no contexto do mundo interno dele. Então é uma forma de você poder entrar por aí e não precisar dizer não é nada disso. Outra coisa, eu acho que mais, também ver que a gente tem 1000 coisas mágicas. Tem. Né? Vamos ver, time, eu torcendo pro Brasil, não, eu saí, teve o gol, então vou ficar agora aqui do lado de fora. Completamente autorreferente, tanto quanto os... Pensamento mágico que ele trouxe, se pegar aqui, garanto que 80% isola. O que é isso? O pensamento mágico não existe. Ou seja, isolar, você vai deixar de fazer, vai acontecer alguma coisa? Claro que não, mas 90% daqui faz assim. Ou então tem uns preconceitozinhos, não pode, não passa sal, não fecha... Se você for parar, quase todo mundo aqui tem isso, todo mundo rindo porque tem, olha, é mesmo. Bebe antes de brindar. Quem bebe antes de brindar? Eu queria trazer uma questão sobre a disseminação das teorias de coaching, né? E como isso atualmente, as terapias de apoio, não de um apoio só, né? De indicações, formas de comportamento, a divulgação e a disseminação, como a psicanálise fica uma questão à parte, né? Quer dizer, essa possibilidade de pensar não é só na política, né? Quer dizer, como na própria psicologia, nas próprias terapias, as propostas são, não vamos esforçar muito, isso quem é ligado à psicanálise, né? Não devemos esforçar muito, pode ser que a pessoa não aguente, a gente pudesse dar um certo apoio, entrar por aqui, trabalhar só as defesas. E eu acho que isso talvez não fique, porque a política é mais fácil de nós falarmos, né? E quando um paciente traz, eu acho que isso é uma coisa muito complicada atualmente, muito complicada, são posições uma oposta à outra, e se você não tem posição, o paciente na verdade te traz
um olhar de qual vai ser a sua interpretação, né, para um tipo de posição política, que eu acho que isso é um escorregar mesmo, né? E como uma época estava muito inflamado isso, se escorregou mesmo, né? Eu fui num congresso há pouco tempo em que se propunha, no próprio congresso, que a gente devia colocar as nossas posições políticas, o que é uma coisa assim inacreditável, mas se colocou isso, porque como os pacientes estão provocando num nível do conhecimento, que é saber de você, que provocavam antes com outras questões. E agora a política ficou muito acirrada essas diferenças, né? Então eu acho que isso na verdade é uma provocação que, como nós também estamos muito inflamados, né, escorregamos com muita facilidade querendo interpretar o outro, quando na verdade é uma curiosidade. É uma curiosidade como N outras, né? Se a gente conseguisse, que é muito difícil, porque também estamos nesse meio, estamos muito mobilizados, é tentar pelo menos segurar um pouco na postura, né, que ela estava falando antes, que não tem muito jeito também, né? Também não é nem... Mas é uma curiosidade como qualquer outra, né? E é um movimento também dos analistas achar que a gente pode ficar interpretando qualquer coisa, né? Porque há divergências, há posições diversas que não implicam nas questões emocionais e conscientes. Cada um tem um olhar sobre o mundo. Então, eu fico mais preocupada, na verdade, com essas questões dessas terapias que rodam. Você abre uma televisão, tem sempre alguém para falar sobre como deve ser a depressão. Sobre depressão, você abre a televisão, é uma quantidade de propostas, ideias, e a psicanálise está meio fora disso, né? Nós ficamos por muito tempo muito encastelados, agora a gente não está tanto, mas temos muita dificuldade de lidar. O público não quer basicamente saber de si, quer resolver o seu próprio problema, que é a sua depressão. Então a psiquiatria está crescendo imensamente, né, com toda a medicação e a proposta. Você tomar um remédio, a pessoa agora é à vontade. Num bar você conversa sobre as medicações mais complexas que tem, como se isso fosse assim, vou tomar uma novalgina, né? Isso não tivesse a ver com a sua própria subjetividade. Então, eu acho que uma das questões que se traz sobre o pensar, sobre o pensamento que o Limmenberg está trazendo, que é a possibilidade de você pensar sobre sobre si, né? Que é muito, eu vejo com uma dificuldade imensa da atualidade, né? E eu acho que não é à toa que essa política, né, surge, não está separada dessa outra questão, que eu acho que é uma questão para a gente, né, como analista. Essa dificuldade de pensar, eu acho que justamente casa com essa necessidade de ter as verdades já prontas e arrematadas. Então, você não tem que fazer esforço nenhum, já está tudo dito, dado ao produto. Você compra, né? O coaching te fornece um produto que você vai usar agora. Você tem que sorrir. Eu já vi isso. O coaching falando assim, acorde todos os dias, sorria. Porque isso vai né? Isso vai dar a você bem-estar, e esse bem-estar não vai dar. Então você vai ter que procurar um remédio que dê, porque o remédio vai segurar. E esse lugar que eu acho, o coaching, é isso, né? Para tudo você tem um especialista. Mas que é um lugar de uma arrogância também, né? Que é o do saber. E aí se eu tenho... E aí vem o analista que se coloca que não sabe. Por que ele quer procurar alguém que não sabe? São os dois, né? Pelo menos tem companhia, né? Esse é o paciente também, é insuportável. Não, uma amiga minha uma vez estava me contando isso também, que ela falou, mas eu saí de uma analista, que eu levava para ela o e-mail e ela falava assim, não, aqui você está sendo agressiva, aqui você está bem. Agora eu estou com uma pessoa inteligentíssima que não me diz nada. Ela desesperada. Como é que ela ia lidar Pelo com menos isso? ela mudou, dona. Mas ela mudou. Mas ela
numa certa também soberba, porque ela dizia assim, é porque eu já tive tudo que eu precisava de terapias, agora eu só preciso de uma conversa inteligente. Sem querer dizer. Essa é a conversa inteligente. Exatamente. Essa soberba também destitui os lugares, né? Tu tem um coach do sono. Uma pessoa que você pede, que vai na sua casa ensinar o seu filho a dormir, assim. Destitui o lugar da mãe e do seu filho, né? Esse link, né? Da especialização, né? Em certo sentido, a fragmentação, né? De repente o ser humano deixou de saber milhões de coisas que sempre soube, né? Cuidar de um bebê, alimentar, não sabe, tem que ter especialidade. Arrumar casa, arrumar armários. Agora você vê que a psicanálise nesse sentido é uma disciplina da contracultura. Não é a nossa cultura atual. A cultura atual é da pressa, a psicanálise é lenta. A cultura atual é da pós-verdade, do fake news. E a psicanálise está procurando a verdade. O mundo atual é de você rapidamente resolver as coisas e como é que se diz? Anestesiar, para não pensar. Se eu estou deprimido, tomo um antidepressivo. Se eu estou ansioso, tomo um ansiolítico. O indivíduo não pensa por que ele está deprimido, ou por que ele ficou ansioso. Ele tem um batalhão de especialistas dizendo para ele, não, isso é orgânico, isso é neuronal, isso é, a neurolinguística mostrou isso, não mostrou nada. As emoções do homem continuam existindo, as angústias existenciais, o medo da morte, o que é que nós fazemos aqui, que mundo é esse, por que nós viemos parar aqui, para onde nós vamos, tudo continua. Não tem ribotril para resolver isso. É verdade que a gente também não vai achar, né? Me atendo um pouco ao seu texto aí, e essa questão do coaching que foi sugerido, eu acho que são os espaços vazios que vão sendo ocupados. Existe uma demanda por todas essas especialidades que até então não existiam como especialidade. Como dormir, como arrumar a gaveta, como crescer no trabalho e tudo isso. E isso, evidentemente, é muito próximo, muito ligado com a postura com que as pessoas se apresentam, até com uma certa arrogância. Por quê? Acompanhando o seu texto aí, a religião foi quase que uma coisa intuitiva para a humanidade. Como você citou, no passado as coisas aconteciam, mas a filosofia nasceu de quê? Do espanto. Estou espantado com isso, tem que encontrar uma solução. Só alguém metafísico pode provocar tudo isso que a gente não domina aqui e que a gente não sabe. E então a religião foi quase que imposta à humanidade a partir das suas ansiedades. Não é isso? E eu vi, por exemplo, como ponto nevrálgico, ou um deles, do seu texto, que aliás eu aproveito para cumprimentá-lo, foi a questão do evolucionismo e do criacionismo. E o que eu vejo nisso, de mais infantil, de menos a partir do conhecimento, é que tanto os religiosos como os cientistas podiam não conflitar as duas ideias. Quer dizer, o religioso pode simplesmente responder, não, evoluiu sim, veio do macaco sim. Não é como diz o Frei Beto nos seus livros, nós viemos do macaco, somos do macaco. Quer dizer, a igreja admite a questão do evolucionismo e coloca um pontinho adicional de foi assim que Deus concebeu. Deus concebeu criar um macaco que em algum tempo ia evoluir para isso e para aquilo. Então, acaba acontecendo um conflito em que, enfim, uma coisa que não seria necessária que acontecesse. Pode ter a questão e cada do poder, se manter dentro. Exatamente. E aí é que está. Quando entra a disputa do poder, e a igreja, as igrejas em geral, são grandes exemplos disso ao longo da história, né? Os desastres aconteceram sempre na busca do poder. Essas coisas se diluem e aí tem que prevalecer o que eu acho, sem fazer nenhuma concessão ao que o outro acha. Então, vai prevalecer o meu.
quando seria muito mais fácil conciliar. Não é? E um pouco, o seu trabalho é um pouco levado para isso, para essa direção. Hannah Arendt, por exemplo, que se referia à filosofia da Grécia Antiga, aos sofistas, que eram considerados soberbos, porque levavam pancada dos monstros da filosofia, que eram Platão, Aristóteles, Sócrates. Combater essa gente era muito difícil. E eles se julgavam os grandes detentores do conhecimento para ensinar os jovens. Por quê? Porque a política se dava na praça pública. Quem soubesse falar bem tinha mais chance de êxito do que os outros. Então o sofista ensinava isso. E os grandes filósofos não aceitavam. E Hannah Arendt simplesmente diz a seguinte coisa: o sofista é um momento essencial da filosofia. Quer dizer, há que se conviver com isso. E eu não vou falar em psicanálise porque não é minha área. Não, tem que se conviver com isso. Exatamente, a arte da persuasão, a arte da política, né? Senão talvez a filosofia clássica tivesse enrijecido e virado uma religião. E os sofistas estavam ali, né? E até hoje na política o que convence a grande massa que tem menos conhecimento é o discurso. Isso, é persuasão, a palavra. É que convence. A palavra é que convence. Isso. Tem aquele livro, acho que é do Schopenhauer, né? Como convencer não tendo razão nenhuma, né? É verdade. Como você vai desenvolver a tua capacidade de convencer o outro não tendo razão nenhuma? Não importa, né? Importa persuadir. Mas eu acho que a capacidade também de pensar será escutar duas ideias, a do outro e a sua própria, e dali nascer uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Essa aqui é a possibilidade de crescimento. Pensamento aberto. Alargar. A diferença. E a grande dificuldade, né, é lidar com a diferença. Hoje eu não sei, mas algum tempo atrás, como eu sempre atendi família e casal, você atendia o homem, você atendia a mulher, e era claro que o homem considerava a mulher não igual a ele, um patamar abaixo. Hoje já mudou com o feminismo. A evolução das ideias é muito lenta. Muito devagar. Isso, muito lento. Ou muito rápido. Mas eu achei interessante essa escolha de pecados capitais e psicanálise exatamente porque me tocar na questão da religião, que hoje no Brasil é uma questão assustadora, do meu ponto de vista. Estados Unidos. Mas isso é um sintoma, né? É, um sintoma, claro. A minha ideia, quer dizer, nós jovens somos de uma época da ditadura, é que um grupo grande de brasileiros suportou toda essa coisa da esquerda, da coisa liberal, durante esses anos todos, presos. De repente, por essa conjuntura política, eles se sentiram livres para expressar tudo que eles sempre achavam, né? Podiam achar outras coisas, né? Mas aquilo estava ali, né? É uma coisa não elaborada também, né? Beleza, a cultura ficou lá, né? Mas isso é mundial, né? Quer dizer, é alguma coisa. Não é só Brasil, não é só Estados Unidos. Isso aqui é apavorante. Hungria, Itália e vai, né? Esse é um fenômeno estranho, né, que eu acho. E a soberba, inclusive, dizer que, na verdade, em política, muitas vezes quem tem menos conhecimento é convencido por um discurso, né? Sim. Porque o discurso, na verdade, é uma produção que ela perpassa épocas, né, diferentes, e isso atinge diferentes grupos sociais no sentido de produzir um efeito de aceitação independente do conhecimento. Sim. Então, acho que a soberba também está um clube de luta, né? nesse olhar do outro como alguém que faz escolhas porque tem menos conhecimento. Isso pauta a nossa política
se nós formos pensar, inclusive, que analfabetos só puderam ter direito ao voto a partir da Constituição de 1988, Sim. porque julgava-se que analfabetos tinham um poder de escolha menor do que quem era alfabetizado, e hoje culpa-se, né, um determinado tipo de posicionamento político de esquerda, porque pobres e famintos votavam no PT, porque eram burros, não tinham escolaridade, portanto não tinham capacidade de escolha. Então acho que é importante colocar a soberba nesse aspecto também, pensando que cabe também o olhar, seja do psicanalista ou de quem olha a realidade política do Brasil, muitas vezes de uma postura soberba. Sim. Soberba da esquerda, soberba da direita, do lado, do centro. Você que é historiador, são os momentos da história. A religião já foi oficial no Brasil, na época da monarquia. Do Pedro, a religião católica é a religião oficial. Você pode até pensar que é um problema de classe agora, que nós estamos estranhando que sejam os evangélicos a política, a religião oficial. Não sei se é isso. Vá confundir inteiramente do lugar de classe, não é isso? Inteiramente é impossível. Todos nós somos seres políticos, sociais, estamos imersos no grupo, somos influenciados e influenciamos aqueles que nós consideramos mais próximos, né? Assim. Mas esse tema dos 7 pecados, só, não o tema em si, mas em função de tema, o tema aqui do Instituto, graças ao pessoal da Casa de Cultura, vai ser eu e o outro no ano que vem. Ou seja, algo que é extremamente atual. Sim. O tema vai ser tudo em função eu e o outro. Inclusive você deu um logotipo, que dá uma gracinha. É porque o grande desespero que a gente tem é como é que vai lidar com outros tão diferentes, né? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com a ideia do outro? Que é um ataque ao nosso narcisismo, né? Tem que aceitar o outro diferente da gente. O que o outro pensa diferente. Como ele tem a ousadia de pensar diferente. Mas eu acho que é isso que a religião mantém uma verdade, porque todo mundo tem que pensar aquilo não precisa pensar, né? A classe militar também, todo mundo tem que pensar aquilo, não pode pensar diferente, vestir diferente, andar diferente, né? Tem que ser tudo igual para que o outro não atrapalhe. E é o outro que tem os 7 pecados. Os 7 pecados eu não tenho, o outro tem. Todos. Mas é interessante. A verdade é que, como na última palestra sobre os 7 pecados, que foi colocado da luxúria, foi feita até uma apologia da luxúria, sem a qual ia ser uma droga a vida da gente. Se a gente não tivesse um mínimo de... Né? Que coisa horrorosa, pô. Por isso eu estou dizendo, ninguém fala sobre as virtudes cardeais, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém se interessou ninguém se interessa por ver o paraíso. Deve ser chato, né? Isso é uma característica do ser humano, né? Eu achei interessante, você disse todos os pecados derivam da soberba. E na palestra anterior, que era a luxúria, também estava sendo dito que todos os pecados derivavam da luxúria, a inveja, a ira. Bom, mas eu vou me defender lançando mão Tomás de Aquino. Nessa hora vale a pena. Ele que declarou isso. Mas o que eu achei interessante é essa marcação no tempo dos pecados capitais. A gente estuda no colégio, você acha que isso sempre foi assim, né? Não, é uma data marcada, tudo organizadinho. Que organizar, né? E mais interessante, o monge, falando de Zé do Egito, é que ele foi observar os outros
candidatos a santos Mas dos pecados. a seu favor, tem a própria experiência quando foi terapeuta de casal e que percebia que o homem não julgava a mulher como a sua igual. Portanto, isso joga a favor da luxúria, da soberba, e não da luxúria. A soberba do homem acaba sobrepujando a luxúria. A soberba do homem e a luxúria da mulher. Não, à toa são as serpentes, né? Sempre a imagem da serpente. Tem tudo, né? Tem a gula, tem tudo. Tem a maçã. Mas eu tenho a impressão que a soberba, da maneira que a gente está falando aqui, livremente, é íntimo meu isso. A minha sensação de quando você precisa gritar muito a tua verdade, você precisa impor muito a tua verdade para o outro, não é crença nela, é dúvida nela. Eu tenho a sensação de que quando você precisa se impor, você só consegue viver aquilo e tem tanto medo das outras que é melhor eu fazer um grupo maior com a minha verdade para a gente ser maior e ganhar das outras do que os outros virem me impor algo. Eu acho que tem muito mais medo do que certeza atrás dessa imposição, né? É uma sensação que eu tenho, tipo um cachorro que está acuado, ele fica violento, mas ele está morrendo de medo, é a única coisa que ele acha que dá para fazer. O cachorro virado, ele não está sendo agredido, ele está com medo. Ele está com medo. Então, quando a gente está falando aí de política, que medo tem o nosso presidente de qualquer coisa que ele não queira ver? Ele é hétero. Que medo tem? Que medo, né? Que medo tem a ministra? Por que ela precisa dizer? Que medo tem esses pais que os filhos façam uma escolha diferente das deles? Que medo é esse? E não que verdade, de fato, que soberba no sentido de acreditar muito naquilo, né? Acho que psicanaliticamente falando eu penso assim, sabe? O que está atrás dessa certeza enorme que vem com a cara de soberba, né? Então, não consigo ver como algo que se sustenta. Eu acho que muito pelo contrário, demonstra muita fraqueza. E naquele sentido que você tinha colocado, como é que você fala com o seu paciente? Eu acho que do que você está com medo, né? O que é difícil... Você acredita nisso e isso funciona para você e no que te serve, né? Acho que nesse lugar aí de... Não sei, é a minha sensação mesmo de se sustenta, né? E aí precisa gritar muito alto. Sim. Eu li uma frase outro dia, essas frases que colocam assim, que tem umas que são maravilhosas. Pornográfica, tudo aquilo que o moralista se excita. Que o moralista se excita, é isso mesmo. É maravilhosa essa frase. Acho que compõe isso aí que você está falando. Por que tem que ser tão moralista? Por que tem que... Adorei. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a paciência.